Sejam bem-vindos ao 12º episódio da Corja Maldita. Eu sou o Pedro Almeida Vieira e, como habitualmente, tenho o Miguel Santos Pereira e o João de Sousa, ou melhor, o João Pedro de Sousa, que é também agora, desde há cerca de 2 semanas, colaborador do Página 1, com carteira passada pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. É uma carteira de colaborador, não é uma carteira de jornalista, até porque depois já há várias categorias, jornalista estagiário, correspondente, etc. Hoje temos como tema a reinserção, se há ou não uma reinserção depois dos presos saírem da prisão, se há ou não essa reinserção social, se há uma ressocialização dos ex-reclusos. E a questão aqui prende-se com o facto de que o Correio da Manhã, na semana passada, decidiu, digamos, noticiar que o João de Sousa tinha obtido uma carteira da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista como colaborador do Página 1 e toda a notícia era colocada em moldes de estupefação, digamos assim, por esse facto. E tendo em conta que o próprio Correio da Manhã também tem jornalistas com cadastro, nós vamos aqui discutir um bocadinho sobre se efetivamente essa reinserção social e ressocialização é evidente ou não, chamando aqui a atenção que nunca, até porque já fizemos em outros episódios referências a este passado do João de Sousa, mas nada melhor do que ter a tua opinião, João. Sentiste que houve, no teu caso, isto é uma pergunta retórica, esta a segunda oportunidade de que é tão falada? Aliás, é importante dizer que mesmo o Instituto de Emprego e Formação Profissional, quando há, digamos, apoios para que os empregadores tenham, digamos, apoios financeiros, há uma majoração geralmente para ex-reclusos. Mas depois o que acontece muitas vezes é que isso não se verifica na prática. O que é que me tens a dizer, não só do teu caso, como também de outros casos que certamente conhecerás? Olá Miguel, olá Pedro. Foi uma semana de bullying e qual é a melhor solução para que nós sofremos bullying? É mordermos o bully. Nós temos que ser superiores a isso e não ligar. O que se passa na reinserção e na ressocialização em Portugal, eu disse-o passado 4, 5 dias de sair do estabelecimento prisional de Évora, quando fui entrevistado pela SIC, não existe. Não existe e nós temos um código de execução das penas e medidas privativas da liberdade excelente, que é o código, que é a lei que rege os estabelecimentos prisionais, que fala de coisas como as finalidades das penas e das medidas de segurança, no seu artigo 40, e que diz uma coisa interessante, que é a seguinte: a aplicação das penas e de medidas de segurança visa a proteção de bens jurídicos e a reintegração do agente da sociedade. Bens jurídicos lesados, bens jurídicos da vítima, e depois a reinserção ou a reintegração do agente na sociedade. Isto é importantíssimo, porquê? Porque em Portugal não existe pena de morte, nem existe pena perpétua. Portanto, se todos nós fôssemos inteligentes e participássemos civicamente, nós íamos querer que quem está num estabelecimento prisional recluído no cumprimento de uma pena tenha o melhor tratamento prisional possível, porque depois vai ser devolvido a nós, como eu fui devolvido a vós, e aqui estou convosco. A questão depois, que é muito particular, de estarmos a ir atrás da pessoa e a dizer que esteve preso e que não esteve preso, que tem agora um cartão de colaborador, isso é uma questão muito particular, é uma questão do Correio da Manhã, é uma questão minha, é uma questão da própria PJ, e são questões paralelas. Aquilo que devemos focar aqui é que, de facto, a finalidade da execução é a reintegração social do recluso. Em Portugal isso não existe porque, e para dar a palavra ao Miguel já de imediato, porque assim que um indivíduo entra na prisão, ele tem logo que ali no primeiro mês fazer uma coisa que é o PIR, que é o Plano Individual de Readaptação. E este Plano Individual de Readaptação tem que contar com
o patrocínio, a vontade, a voluntas do próprio recluso, é um plano que tem que contemplar as suas necessidades de formação, trabalho, saúde, apoio social e estrutura familiar, tendo em vista o quê? A saída. Este plano, Independentemente da duração da pena? independentemente da duração da pena, estamos a falar, repara, penas de 2, 3 meses, isso não está em causa. E levava-nos a outra questão, que é indivíduos que apanham penas de 1 mês, 2 semanas, ou estarem com uma população reclusa que está a apanhar, por exemplo, 25 anos por homicídio. Mas o indivíduo tem que ter sempre, de sua iniciativa, um contributo para com o seu tratamento prisional, porque aquilo não é. A gente aqui também tem que ver a semântica. A gente já não se diz preso, diz recluso. Já não se pode chamar o indivíduo pelo número, mas tem que se chamar o indivíduo pelo nome. Se bem que, na maior parte dos estabelecimentos prisionais, chamam as pessoas pelo número. Mas isto é muito importante. O PIR devia de ser feito. E às vezes, e eu acompanho pessoas em tratamento prisional, o nosso trabalho na por si também faz isso, as pessoas estão há 2 anos, 3, e ainda não têm sequer um plano individual de reinserção. Portanto, isso aqui é tudo fantasia. Miguel, tu que, como advogado, já, obviamente, se calhar já perdeste alguns casos e, portanto, viste os teus clientes serem mesmo presos, embora, não sei se concordas comigo, dizer que perdes um caso quando o cliente acaba preso, condenado. Já agora tiro essa curiosidade. Consideras que é uma derrota sempre que o teu cliente é condenado? Isto é uma coisa à parte. É uma pergunta à parte já agora. Para numa coisa, os advogados são advogados e servem, sobretudo no âmbito do processo penal, para fazerem defesas técnicas. Os advogados não são mágicos, não é? Sim. E há situações em que conseguir uma absolvição ou era por magia manifesta, ou é por graves erros existentes no processo. Sim. Que, embora também existam, em Portugal dificilmente, pelo menos por enquanto, são assumidos pelos tribunais, sobretudo pelos tribunais de recurso. Nós ouvimos, noutras latitudes, com alguma frequência, os processos serem levados, as pessoas serem absolvidas. Ainda hoje estava a ler de manhã um caso grave no Brasil, em que perderam a prova, houve um problema grave na cadeia de custódia da prova, a defesa conseguiu fazer essa demonstração e portanto, aquilo caiu tudo. Cai muito difícil. Sim. É muito difícil. O país é muito pequeno, ainda há muito justicialismo, há uma dificuldade muito grande, no Brasil também há, e noutros sítios também existem, há uma dificuldade muito grande para aceitar as nulidades. Portanto, o exterior, o juízo paralelo e as condições que vêm do exterior ainda pesam. Tocando aqui neste ponto... Sim, agora voltando ao ponto central, sim. Uma nota breve relativamente a esta questão do João, até um bocadinho assim em jeito de ironia. Eu acho que aquilo que se passou, que levou a Correio da Manhã a fazer este apontamento foi uma questão de ciúmes. Manifestamente uma questão de ciúmes. Eles gostavam de ter sido eles a dar o cartão de colaborador ao João, já o tinham, no passado, já o tinham contado com a sua contribuição, como tu escreveste no teu editorial, e, portanto, se o João não tivesse capacidade para escrever, eles também não o tinham contratado e pago bem, não é? E pago bem, porque o João passou recibos e está na sua declaração de rendimentos, e, portanto, isto aqui foi só uma questão de ciúmes. Eles pensaram, ora, bolas, porque é que não nos lembramos, porque é que não fomos nós a ter esta ideia? E agora, se o Página 1 está a começar a entrar na justiça, nas outras áreas já é dos poucos jornais que fazem investigação a sério, se o Página 1 começa a fazer investigação a sério na área da justiça, o que é que sobra para nós? É um bocadinho por aqui. Sim, aliás, até para esclarecer, porque podem alguns dos nossos ouvintes não ter lido o meu editorial, o pedido de carteira de colaborador existe em muitos outros órgãos de comunicação social, tecnicamente não são jornalistas, e ele permite, sobretudo, uma coisa, que é o acesso à informação semelhante à de um jornalista. E é exatamente aquilo que o próprio João de Sousa vai fazer, para além das crónicas e para além dos artigos de opinião,
pode eventualmente também recolher informação e essa informação ser tão válida até pelo seguinte, porque isto implica necessariamente o João também ter que cumprir o código deontológico, portanto isto tem a ver com, dos jornalistas, e portanto isto tem a ver com uma questão de transparência, quer do João, quer de minha, quer do próprio Página 1, e portanto eu vejo este tipo de notícias com... lamentando, não é? Ainda mais até pelo passado do próprio Correio da Manhã, e sobretudo, exatamente como tu dizias, até porque o próprio João de Sousa, embora sem cartão, foi o colaborador do Correio da Manhã. Deixa-me dar só aqui uma chega, Pedro, só um parênteses, que é assim, eu de facto... porque estive recluído em Évora e na altura tinha um blog dos dois lados das grades. E tinhas um vizinho famoso. Não, mas ainda antes do José Sócrates estar por lá. Mas eu tinha o blog dos dois lados das grades, que serviu como um elemento catártico. Escrevia, publicava. Os artigos do blog, assim como os artigos do Correio da Manhã, saíam dentro das fraldas do meu filhote, que nasceu 2 meses depois de eu estar recolhido, enrolados na película que enrolava o pão rançoso que nós comíamos lá dentro, porque eu não podia mandar as coisas para fora, e então ia na fralda do Joãozinho, ou ia até na Belusa e Évora, e estamos a viver uma onda de calor, mas Évora é terrível, e eu enrolava aquilo na película, porque depois o papel ficava todo esfarelado com o suor da minha mulher, e portanto os artigos saíram assim. E depois foi ter comigo um jornalista do Correio da Manhã, o Henrique Machado, que me disse: olha, João, a gente quer que tu escrevas para o Correio da Manhã, porque o blog está a ter uma difusão muito grande, toda a gente está doida com o que tu escreves, está cá o Sócrates, e a gente gostava que fizesse umas crónicas. E eu fiz com acordo, e está redigido e tudo, com o Correio da Manhã, que me pagava 500 euros por cada texto. E os textos... Bem pago, muito bem pago. Porque... É muito bem pago. Portanto, eu tirava cerca de 2.500 a 3.000 euros por mês dentro do estabelecimento prisional. Que depois o meu tutor perguntou-me: o senhor tem saída lá fora de emprego? E eu disse: eu não preciso sair, eu estou a ganhar 2.500 euros a 3.000 cá dentro, porque é que eu preciso sair? Portanto, e a grande questão é esta: eu comecei a escrever os artigos, e os artigos tinham um objetivo muito definido, utilizando aquilo que era a projeção do José Sócrates e que eles queriam falar, que era falar sobre as questões dentro do estabelecimento prisional e tudo mais. E tanto que o primeiro texto é sobre a morte do indivíduo que está lá, que morre sem assistência, que era o recluso número 2, não era o 45, não era o Sócrates. Eu comecei a evoluir naquilo, só para terminar... O Sócrates não era o 44, não era o 44. O 44, desculpa, 44. Pronto, okay. Peço desculpa. Mas estão a ver, nem devia de ser número nenhum, é o José Sócrates. Mas a questão é esta: eu escrevo os artigos e a certa altura recebo outra vez o Henrique Machado, que me diz: João, não pode ser assim. A gente quer mais pulgas, mais as cuecas, se ele lava as cuecas, se não lava as cuecas, e eu tive quase para rescindir contrato, porque eu dizia: mas você, o que é que interessa? O público quer isso. Está bem, mas vocês querem ter um bocadinho de dever, de obrigação de educar o público, não é? Eu vou falar que o homem tem pulgas ou cuecas ou não tem. Portanto, foi isto que nós fizemos. Isto foi tão grande, Pedro, o Miguel sabe disso, que até veio um tipo da Veja brasileira entrevistar-me. Porque o blog depois teve 500 mil, 500 e tal mil, que é uma coisa de nada. A Cristina faz um odor, ou lá o que ela fez para a Genitália, tem muito mais, quando se lança o odor. Aquilo era um tipo recluído, por corrupção e aquilo tudo, e que tinha esses leitores todos. E o Correio da Manhã, desde essa altura, que me punha na página 12, dos dois lados das grades, com a fotografia. Portanto, o Correio da Manhã conhece-me perfeitamente. Ficar agora horrorizado ou escandalizado porque o João de Sousa tem um cartão de colaborador, é estranho. Miguel, diz-me só uma coisa, ou seja, aqui em Portugal, quando alguém é condenado, fica sempre com uma espécie de espada de Damócles sobre a cabeça. Isso justifica-se em alguns tipos de crimes, ou seja, a questão aqui é há uma perda de direitos, pode haver uma perda de direitos mesmo sociais, porque eu estou-me a recordar que, por exemplo, julgo que em Portugal não acontece isso, mas em relação, por exemplo, à pedofilia, em alguns países há a necessidade de, quando a pessoa é libertada, ficar com... Não, em Portugal...
Ainda bem que faz esta pergunta, não é? E, aliás, quando alguém diz isto, até parece que é combinado, não é? Mas ainda bem que faz essa pergunta. Por acaso não Porque combinamos. os jornalistas, efetivamente, em regra, e diz o artigo 30, número 4 da Constituição da República Portuguesa, diz o seguinte: nenhuma pena envolve, como efeito necessário, a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos. Como efeito necessário. Mas nós sabemos que há penas acessórias que podem ser exatamente de proibição de determinada profissão, que tem que estar um bocadinho conectado ou ligado ao crime. O que é que isto significa? Que na situação do João nada justificaria, mas na situação daqueles jornalistas que já foram condenados por terem praticado crimes no âmbito da sua profissão, podia o tribunal ter entendido como sanção acessória que eles ficassem proibidos de exercer aquela profissão durante um período. Estás a ver? Ou ser mesmo expulso, não é? Ou seja, que é o que acontece. Em determinada situação de gravidade, podia um jornalista ser condenado por discriminação racial, vocês achavam que tinha que ser? Não, o curioso é que eu sei que, por exemplo, funcionários públicos e pronto, e da polícia também, ou seja, quando há uma condenação, geralmente são, a partir de uma determinada... São exonerados, expulsos, ou o que seja. Exatamente. Pronto. Mas isso pode ser uma sanção administrativa. Uma sanção acessória. Ou administrativa. Para além da sanção principal, uma sanção acessória. Sim, mas a minha questão... Mas a minha questão, Miguel, pode ser decretada pelo juiz ou pode também ser uma ação administrativa, não é? Ou seja, da própria entidade isso já estamos a falar em termos profissionais. Aí pode expurento, se nos tribunais administrativos se estivermos a falar de algum funcionário público, etc. O João há pouco falou, agora eu vou provocar-vos. O João há pouco falou, penso que foi no Código de Execução de Penas, um artigo que também está previsto no artigo 40 do Código Penal, no número 1, que diz que a aplicação de penas e medidas de segurança visa a proteção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade. E a pergunta que eu vos faço é, isto está previsto na lei, efetivamente, e a pergunta que eu vos faço, porque vocês não são propriamente o cidadão comum, e sobretudo o João nesta área, e esta pergunta deveria, em vez de ser feita ao João, embora ele também saiba responder, deveria ser feita à filha mais velha do João, que está a terminar o curso de Direito, e melhor dizendo, a qualquer estudante de Direito que já tenha dado a teoria das penas. A pergunta é esta: porquê é que se pune? Porquê é que o Estado está legitimado a punir? Respondam-me lá, daquilo que vocês têm conhecimento, daquilo que vocês ouvem, porquê é que o Estado pune? Bem, porquê é que está o Estado a punir? Eu recorria talvez ao John Locke, não? Eu já estou a falar mesmo a questão das teorias das penas. Sim. Há três, em regra, e já não falando em italiano, embora ela exista, e aquilo que é ensinado na faculdade, nós temos três grandes teorias. Teoria da retribuição, olho por olho, dente por dente, e, portanto, ao punirmos alguém que fez o mal, estamos a repor, não é? Mas depois temos as teorias da prevenção, tanto a teoria da prevenção especial, não é? Geral, das suas vertentes negativas ou positivas. E, portanto, a regra é, ou seja, prevenção especial negativa serve se alguém, se virmos que aquela pessoa foi condenada, outras pessoas ficam intimidadas. A especial positiva tem a ver diretamente com a pessoa, no fundo, eu vou ser ressocializado, eu vou ser reintegrado, e é a minha forma também de pagar a pena à sociedade. Esta é que é a maior parte das vezes a que está em causa. E depois há a prevenção geral, não é? A pena, do ponto de vista negativo, a pena serve para intimidar a sociedade e dissuadir os potenciais e criar aqui um medo da punição. E a parte positiva é porque a aplicação da pena reforça a confiança da comunidade no direito. Estas são as teorias lindas, românticas, que são ensinadas nas escolas de direito deste país e de outros países, mas estão a enganar as pessoas. Porque verdadeiramente estão a enganar as pessoas. Isto é uma treta. E então? Há muito que
se sabe que a pena não serve para nada. Não, pelo menos, Miguel, serve pelo menos para fazer cessar a atividade criminal e haver uma sanção. A pena não serve para nada, houve até ao fim, Pedro Almeida. Ok, pronto. Não serve para nada daquilo que é dito para que serve. Estas teorias das penas foram desenvolvidas para confortar, são teorias justificativas que os políticos pediram e os doutrinadores fizeram, e os políticos aceitaram. Para quê? Para legitimar. É mais bonito nós dizemos à população, mas estamos a enganar as pessoas na faculdade, nós dizemos à população isto, mas depois isto funciona, punimos por isto, aquilo, aquilo outro, e vês colegas meus e outros ilustres juristas vão de cátedra, muitos deles são apenas normativistas, nunca puseram as mãos na massa, não fazem a mais pequena ideia do que estão a falar, são teóricos e, portanto, não fazem passa a expressão, de ideia se isto funciona ou não na prática. Há muito, mas mesmo muito, que se sabe que isto não funciona. Quando o Ronald Reagan era governador, penso que da Califórnia, ele foi governador entre 67 e 75, o Reagan pegou numa equipa de cientistas de todas as cores políticas e deu-lhes um porradão de dinheiro, que é mesmo esta a expressão. Não é? E a pergunta era muito simples. Conseguem mostrar se o sistema de ressocialização dos presos tem um êxito positivo? Demonstrem-me isto. Coisa que outros autores de criminólogos já diziam que não. E o resultado foi um livro que apareceu na década de 70, que era o Nothing Works. A resposta foi exatamente esta. Nothing works. A prisão não funciona, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem na América Latina. Não funciona. Porque a prisão não pode reabilitar. O único papel que a prisão tem era aquilo que tu estavas a dizer, é neutralizar os elementos que não podem estar. É uma neutralização seletiva. Há um autor muito interessante, isto é defendido por vários, Máximo Pavarini, que morreu há 10 anos, mas sobretudo o Eugênio Raul Zaffaroni, que foi um jurista muito importante, argentino, que deixou de ser há pouco tempo juiz da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, o equivalente ao nosso TED, que tem uma teoria fantástica, que ele diz o seguinte: vamos deixar de treta. Não há uma única, até baseados nos vários estudos, não há um único estudo que demonstre que haja reabilitação através da prisão. Não há. Pior, há histórias de sobrevivência, mas não há mais do que isto. Não há mais do que isto. Há histórias de sobrevivência. E, portanto, em termos de justificação, o Estado pune porque quer. É uma forma de controle social, quer afastar as pessoas. Mas, Miguel, mas haveria alternativa? Ou seja, a questão aqui é também, não vais defender que então não podemos cometer crimes e nada acontece. Nada disso. Isso é a resposta que aqueles meios de comunicação social gostam sempre de dar. Não, a maior parte das pessoas, quer dizer, sente que está a fazer justiça, teoria agnóstica. Teoria agnóstica da pena, que é, nós não sabemos muito bem porque os fundamentos da pena, em termos de filosóficos, aquilo não funciona. E então, com base nisto, o que é que ele diz? Então devemos de aplicar efetivamente o direito penal em situações mínimas, temos que afastar aquelas pessoas que não podem estar mesmo a conviver na sociedade, e como sabemos que isto é um bocadinho, não tem nenhuma finalidade, nós não vamos recuperar ninguém para a sociedade, o que é que isto obriga? Obriga em perceber que há pessoas que não podem ser presas. E, portanto, tirando aquelas pessoas que são perigosas para a sociedade, tu não tinhas fundamentação para prender os outros, porque há sempre penas alternativas. E depois há uma coisa mais grave, que há aqui um autor, que é tal que eu falei, o italiano, que era professor da Universidade de Bolonha, professor de Direito Penal. Há uma ideia consagrada em termos gerais, que é a seguinte: porquê é que as prisões são más? Porque há uma ideia consagrada que a prisão, pelo menos
neste eixo ocidental, já não posso falar quando o sistema de crenças é diferente, nomeadamente dos países do norte da Europa. A prisão nunca por nunca pode ter melhores condições. Esta é a ideia que é transversal. A prisão nunca por nunca pode ter e dar melhores condições ao recluso que as piores condições que aquele tipo de recluso iria encontrar na sua vida. Portanto, se for um recluso pobre, mas que vive em condições numa barraca ou numa coisa qualquer na sociedade, se ele for preso, não é suposto, e esta é a ideia que é transversal, se ele for preso, não é suposto que ele passe a ter melhores condições. Porquê? Porque a prisão não pode ser vista como um prémio. E então, por isso é que as prisões, por isso é que os cárceres têm aquelas condições, porque facilmente... Ou seja, as pessoas têm que ser, para além de retirar a liberdade, tem que haver um castigo que seja um castigo físico e psicológico. Claramente, porque isso é aceito comumente por todos os membros da sociedade, ou quase todos, infelizmente, que é, eles ainda estão lá a gastar dinheiro, eles deviam estar em pior das condições. Vejam os comentários. Ou seja, fazer um bocadinho como acontecia, sobretudo, era uma prática muito comum, eram os trabalhos forçados, ou seja, achas que o pessoal só ficava satisfeito se houvesse trabalhos forçados? Ora bem, isso leva-me à segunda questão. Aliás, até porque, eu estou-me a recordar, por exemplo, do Chega, que queria que os reclusos andassem a limpar a floresta. Não tenhas a menor dúvida que esse tipo de discurso ganha votos. Sim, pois ganha. Por ignorância das pessoas, porque se tu, ainda agora uma pequena nota, se tu alterares e reforçares a garantia das pessoas, a resposta que vais ter por parte de alguma comunicação social e do sentimento da população é só uma. Vocês estão a querer alterar isto para proteger os poderosos. Os poderosos não precisam de proteção. O que eles têm já é mais do que suficiente. Cada vez que tu reforçares as garantias no âmbito do processo penal, por exemplo, o que acontece é que estás a beneficiar a base. A base que é exatamente aqueles que acham e que vão votar nos extremismos. Eles não percebem. Miguel, vamos também, talvez, aliás, um dia haveremos de falar sobre essa questão da pena em si. Neste caso, nós estamos a falar sobretudo da parte da reabilitação. Achas que, de qualquer modo, e para depois passar para o João, achas de qualquer modo que a censura social que continua a existir depois do recluso sair da prisão e, portanto, começar a ter uma vida normal, que essa censura social em alguns dos crimes ou para alguns dos ex-reclusos é uma espécie de segunda condenação e uma condenação quase perpétua? Claro que sim. Claro que sim, por tudo aquilo que falamos, olha, bem justificado e alicerçado na primeira crónica que eu escrevi para a página 1, do Sheldon Fraude, e as pessoas terem prazer pelo fortuna alheio, as pessoas ficam maculadas e permite-se que as pessoas fiquem maculadas exatamente por isto, porque não existe uma reintegração, a reabilitação não funciona, e então, como na prática sabe-se que não funciona, embora ninguém nunca queira assumir, no dia que alguém assumir, vamos ter um problema. É que vamos ter que ser muito mais cuidadosos com aqueles que mandamos para lá. E não podemos mandar para lá toda a gente. João, no teu caso, tu já falaste que não sei se falaste aqui neste podcast, já estou um bocadinho perdido, mas pelo menos já falámos sobre isso, sobre o facto de que nunca, depois de teres saído e tiveste 4 anos e qualquer coisa, nunca tentaste esconder esse passado. Até tens, se pode aplicar esse termo, tens tido um fair play bastante interessante quando se aborda essa questão da tua condenação. Qual é que achas que deve ser a estratégia? Ou seja, tu seguiste uma estratégia ou qual achas que deve ser a estratégia para que um ex-recluso aguenta essa segunda condenação, que é a censura social, porque ele continuará sempre a ter a pena no seu, não direi no seu cadastro do ponto de vista do registro criminal, mas perante a sociedade, pelo menos aqui em Portugal. Eu vou dizer algo que as pessoas que me conhecem
tanto aquelas que gostam como as que não gostam, que todos nós temos pessoas que gostam e que não gostam. Eu limitei-me a ser João de Sousa. Basta ser João de Sousa e nós conseguimos fazer. Eu estou a ver aqui o Miguel a rir-se. A gente basta ser João de Sousa. Eu só limitei-me a ser João de Sousa. Fui honesto intelectualmente, fui sempre fiel à minha pessoa, à minha família e àquilo que fiz e não fiz. Não vou estar a discorrer sobre o que é que foi a minha pena, que também é única em Portugal, o tipo de crime a que fui condenado, da forma como fui condenado. Mas aquilo que é mais importante é caminharmos, não é? Como a seleção quando perdia, de cabeça erguida, porque é uma derrota, não é? Agora já não, já ganhamos, e fazer a vida normalmente. Eu não quero saber minimamente no que as pessoas pensam ou não pensam, até porque eu não matei ninguém, não fiz nada de mal. Aquilo que me condenaram é o pior crime que um funcionário público pode cometer, não é? Corrupção. Não é? Ninguém me explicou bem como é que era, mas era na forma de uma promessa para terminar a futura, mas aquilo que eu fiz sempre foi o seguinte: eu saí e pensei, abro uma pizzaria, vou trabalhar para uma bomba de gasolina, ou vou utilizar todo o conhecimento que reuni dos anos que trabalhei na Polícia Judiciária, das formações que tirei, que digo já aqui que foram todas elas pagas por mim. As pessoas podem ter esta ideia, a Judiciária formou-o, fez dele. Não. Eu paguei as minhas coisas todas, tirei os meus cursos, tirei aquilo tudo, e abri uma empresa de consultoria forense. Podia ter-me alinhado com as pessoas. Então o sonho da pizzaria foi por água abaixo? Não, o sonho da pizzaria ficou, porque eu comia mais pizzas do que vendia. A bomba de gasolina a minha sogra não deixava. Ela achava, pá, isso não é digno de acabei de sair da prisão e se calhar não estavas ainda mais ou menos fit como estás aí, porque mais uma vez, aliás, e o Miguel é testemunha, mais uma vez trouxe a sua camisola de alças para esta... Eu não tenho, lá está, eu não tenho culpa de ser João de Sousa. Se a genética me favoreceu desta maneira, não posso ser diferente. Mas com a pizzaria, de facto, estarias aí agora balofo, não era? Sim, estaria balofo e era muito complicado. Mas a questão é esta. Isto tudo tem a ver com a educação das pessoas, para o ato cívico, para a civilidade, para tudo mais. E tem a ver com mesmo cultura, intelectualidade, porque está tudo bem no Código de Execução de Penas, está tudo bem na nossa lei. O Pico de Mirandola, no século XV, escreveu uma coisa sobre o discurso sobre a dignidade do homem. E ele dizia que o homem é capaz das maiores alturas de ascender aos anjos ou das maiores profundidades e ser igual aos demónios. Ninguém se esgota, isto não é como no xadrez, e a frase acho que é do Isamov, creio eu, que ele diz que a vida, ao contrário do xadrez, não acaba depois do checkmate. Portanto, nós temos que continuar a viver, nós temos que fazer as coisas, nós temos que continuar a trabalhar. Eu não pedi nenhuma reinserção ou dinheiro ou o que havia. Eu quando saí ainda tive 4 ou 5 meses, se não estou em erro, de liberdade condicional, porque eu fui quase até ao fim da pena. Fui falar com uma senhora que supostamente era a técnica que me ia ajudar na reinserção. A senhora estava muito assustada com tudo aquilo que se estava a passar à volta, porque eu depois tinha o blog, tinha a empresa, aconteceu o caso da Rosa Grilo, aquilo tudo. A minha ideia de pensar, este deve ser o último tipo que quer reinserir, porque ele já está a dar tiros nas banheiras. Portanto, estas coisas todas são normais e nós temos é que, a partir de nós, que é sempre assim, quer seja estarmos a atravessar o inferno na reclusão, quer seja cá fora, construir. Aquilo que pode acontecer das pessoas irem atrás de outras e de falarem do passado, eu tenho uma grande referência de homem em Portugal, que é o Isaltino Moraes. O doutor Isaltino Moraes, ninguém fala se ele esteve preso. Ele também tem terrenos e isso tudo, e as televisões podem precisar dos terrenos, mas ninguém fala se ele esteve preso. Ele fez obra. Eu só aprendi pedófilos, homicidas e trabalhei durante 18 anos, mas pronto. Mas ele fez obra, deu coisa às pessoas. Ele até tem um homem que é impoluto, que não tem nenhuma nódoa no avental, que é o Almirante, que é agora candidato a presidente. Só um bocadinho ao Miguel, que eu ouvi durante minutos. Só uma pequena nota. Quando falaste dos terrenos, estás a falar dos terrenos da Câmara de Oeiras, é isso? Sim. É só para dizer isto, que eu ouvi com muita atenção. O doutor Isaltino tem um homem que é impoluto, que nos salvou com as vacinas, que não tem nenhuma mancha no avental e está ali ao lado dele e ele aceita. Para mim o Isaltino é o exemplo dos exemplos. Vai à televisão, fala, promove a língua de vaca estufada. Eu adorava fazer isso. Dá também deu medalhas ao Gouveia Melo e tudo. Exato, e o Gouveia Melo não tem problemas nenhum em aceitar.
Mas se calhar eu tenho outro tipo de personalidade que não me permite isso. Lá está, pronto. Não reinseri nem ressocializei bem. E ainda mais o Luís Altino foi um ex-magistrado do Ministério Público. Exato. Se calhar ele tem mais conhecimento da questão da reinserção do que eu. Deixa-me só dizer isto para acabar, que é assim, há a filosofia penal nórdica e há a portuguesa. Os nórdicos têm menos reincidência do que os portugueses. Diz assim a Direção-Geral dos Serviços Prisionais da Noruega. A punição é a própria privação de liberdade. Tudo o resto deve aproximar-se da normalidade. O objetivo não é apenas reduzir a reincidência, que é baixíssima, mas não criar obstáculos à reinserção. Vergonha pública, mediatização ou estigmatização são vistas como contraproducentes e desumanizantes. O resto, quem tiver que estofo, vai em frente, quem não tiver, cai de joelhos. Miguel, para terminarmos, porque já vamos em mais de meia hora, eu de facto devia ter-te pedido para ver se havia dados sobre isso, dados numéricos, pegando até numa coisa que o João disse, sobre, ou seja, a reincidência, ou seja, alguém que esse medo de que alguém que cometeu um crime venha cá para fora e volta a fazer o mesmo, que é que é o medo da sociedade. Qual é a taxa de reincidência? Há algum estudo sobre isso? Não há nada. Não há dados. Não há dados. Tu és jornalista dos bons, sobretudo ao nível de investigação. Não, mas não tenho. Não se tentes passar agora também para uma linha mais humorista. Diz números sobre dados, informação sobre a administração pública e sobretudo sobre a justiça em Portugal, isso já entra mais na linha do Ricardo Araújo Pereira. ou seja, isso significa, tá bem, mas é assim, significa que não há nenhum estudo, não há nem por amostra, nada. Não há, e deixa-me dizer-te uma coisa, tu hoje escreveste, eu estive a ler um artigo teu, Negligência, Crime e Sangue nas Políticas de Saúde Pública, e tu falas disto, das pessoas que não têm acesso à informação, de não há números, não há estudos, não há preditores. Nós pretendemos um perfil de alguém. Há muita gente que fala em perfis criminais em Portugal, e a professora Rita Soeiro, que era a psicóloga do Instituto da Polícia Judiciária, fala em femicídio, fala no perfil do indivíduo que agora anda a parir os fogos. Não há números, não há preditores, porque não há registros. Não há registros. Mas não era fácil fazer isso, ou seja, Claro que é, mas tu depois ias perceber que não há reinserção, que não há técnicos suficientemente habilitados, porque as pessoas que estão lá. Eu tive um tutor que chegou ao pé de mim e disse: então o que é que quer fazer? O que é que vai fazer? E disse: olha, vou acabar o meu doutoramento. E ele disse: aquele da Católica de Ciência Política, assim, não, vou fazer um doutoramento sobre o Código de Medida do Código de Gestão de Penas e sobre vocês. E fui chamado logo à diretora do estabelecimento prisional. O que é que você vai fazer agora? Eu sei o que eu vou fazer agora, eu vou fazer o estudo. E estava inscrito na universidade, em Badajoz, estava a fazer tudo, só que depois não tive acesso a dados, nem elementos, nem nada, porque fecharam, porque era o João de Sousa recluso, e eu não pude fazer o doutoramento. E quando eu disse que ia fazer o doutoramento, o indivíduo estava na tutoria, que eu tinha um tutor, não é? E tinha atividades de reinserção, que era crochê e ponto cruz, só que eu nunca fiz nada, eu fui avessa a tudo. Então o tipo foi fazer queixa à diretora, chamaram-me e disseram: o que é que vai fazer agora? Agora, não é? Porque eu tinha a página no Correio da Manhã, tinha o blog, então agora vou fazer um doutoramento sobre vocês. Ai Deus, não faça isso, Sr. João. Então, quer dizer, não posso doutorar? Isto é tudo, como disse o Miguel, para finalizar. E desculpem lá a pessoalidade, uma treta. Ok, mas também quiseste estudar o erro e não te deixaram, João. Na PJ não me deixaram também. Quis estudar o erro de forense e, se calhar, por muito erro que eu tenha tentado e visto, tornei-me corrupto no final. É isso. Olha, Pedro, só para terminar. Sim, mas a minha questão, eu volto a insistir, talvez até hei de perguntar a quem de direito eu acredito que eles sobre esse tipo de elementos, porque a questão aqui é saber a que tipo de criminosos é que, ou quem cometeu a primeira vez um crime, qual é a probabilidade de vir a cometer um novo crime, e depois há crimes e crimes, não é? Portanto, ou seja, há uma tipologia bastante grande. Claro. Geralmente as pessoas têm mais medo em relação à questão dos homicídios, ou da pedofilia, ou determinado tipo de crimes, não é? De se voltar a repetir, não é? Mas a falar as pessoas, quais pessoas?
O cidadão O comum. cidadão comum, estou a falar do gente cidadão do quê? comum. Não, estou a falar do cidadão comum e, obviamente, a comunicação social depois vai atrás, não é? A questão aqui é saber se alguém que cometeu um homicídio tem ou não, qual é a probabilidade de voltar a cometer um crime dessa natureza, não é? E Há isso estudos internacionais feitos, só que não há estudos validados para a população portuguesa porque nunca se fez cá. Mas no estrangeiro, aquilo que vocês conheçam, o que é que esses números apontam? Aquilo que eu conheço, eu tive contacto com isso na Academia Americana de Ciências Forenses, quando ia lá publicar e nas várias publicações que mandam, há estudos e que varia no caso dos homicídios. Vou só falar do caso dos homicídios. Está bem, mas nos Estados Unidos não é um bom exemplo. Nos Estados Unidos um homicídio dá-te 25 anos ou mais, não é? Sim, se não ficares lá sempre, não é? Não, ou se não fores... Ou se não fores... Mas tens casos, executado. isso é muito Hollywood. Cá, tu tens montes de sítios onde nem sequer há perpétuo e eles depois fazem as reavaliações. E há pessoas que saíram e entraram. E tens que ver que os Estados Unidos é um continente e o número, o N deles é brutal. De acordo com aquilo que foi o homicídio, porque depois podes ter homicídios que são passionais, podes ter homicídios até que são homicídios que são ocasionais, o que a gente chama cá o privilegiado, que é um pai defender um filho, mata alguém, de acordo com aquilo que é o perfil do ato praticado pelo sujeito, e eles têm isso muito bem apurado, eles têm um rácio de quando vem para fora e não vem para fora. Se quiseres, vais também para a Alemanha, e eles também têm isso. Eu não sei dizer aqui não tenho os elementos à minha frente, mas também têm isso comigo aqui, até por acaso, a gente está a falar de casa, mas eles têm esses estudos. Aquilo que se deve sublinhar é o seguinte: todo e qualquer estudo que tu agora vejas, quer seja publicado num congresso de medicina legal, onde eu ando, quer ser isto, aquilo, até em Portugal, tu não tens elementos suficientes para trabalhar os casos, para dar perfis ou para dar reincidências. Não tens. E agora, com o advento da IA, seria facílimo. Mas tinhas era que ter património. Não, tens de ter sempre dados, tens de ter sempre dados. Exatamente. Mas eu não vejo que isso seja muito complexo, porque julgo que há um registro criminal e, portanto, bastava ver o registro criminal em bruto, não é? E em 3 tempos, agora com as tecnologias, e com 3 tempos nós ficávamos a saber Tens uma área que é terrivelmente premente e urgente fazer isso, que é a área da pedofilia, dos abusos sexuais de menores, e tu não tens isso feito. Pedro, mas sabes porque é que não existe incentivo para a existência destes números, mesmo nos Estados Unidos, etc.? Não sei, dá-nos a resposta. Porque a chamada indústria prisional, a indústria carcerária dos Estados Unidos tem quase tanto poder como o negócio das armas. Okay? Sim, a grande parte dos estabelecimentos prisionais são privados. E a questão não é só essa. A questão é que eles trabalham. Em muitos dos estabelecimentos que lá estão, as prisões serviram de substituto à escravatura. E, portanto, quando Reagan já tinha começado com o Barry Goldwater e depois com o Nixon, e quando Reagan diz, pede este estudo, tem aquele resultado, eles renderam-se às evidências. O que é que passou a ser feito por aí? Naquela altura, quando Reagan estava a concorrer a presidente, em cerca de 75, os Estados Unidos tinham 100 presos por 100 mil habitantes. Neste momento, o número de 2024 são 614 presos por 100 mil habitantes, porque já reduziu o Estado, chegou aos 800 presos por 100 mil habitantes. E, portanto, multiplicou por 8. Porquê? Meus amigos, se não há nada a fazer, então vamos utilizar isto como uma arma de controle social, vamos pegar nas minorias, vamos pegar nesta malta, vamos pegar na malta que reincide, vamos utilizar a técnica do beisebol, 3 faltas em crimes pequenos e vai para a pena efetiva, e portanto vamos robustecer isto que é um negócio. Portanto, é um recrutamento, ou seja, é um recrutamento, a questão dos Estados Unidos de penalizar com prisão os crimes pequenos. Nos Estados Unidos, é que os criminólogos aperceberam-se de uma situação, é que tudo o que acontece nos Estados Unidos é replicado pelo resto do mundo, sobretudo do mundo ocidental. Ok? Eles conseguem replicar. Enquanto não mudar lá, também dificilmente consegues mudar nos outros países, porque não tens força e, portanto, é um negócio. A prisão, o sistema carcerário é um grande negócio, sobretudo desde que acabou a escravatura. Porque as grandes multinacionais conseguem ter mão de obra muito barata, sem greves, sem grandes reivindicações salariais, como deves calcular, através do sistema carcerário. E, portanto,
não vale a pena querer grandes números, querer grandes coisas, porque não há incentivo para isso. Sim, E por ondas de choque, todo o resto do Ocidente, que Portugal não está indiferente, também recebe, e portanto não há grandes incentivos para isso. Ponto. sim, sim. Bom, Miguel e João, foi um prazer ter-vos aqui hoje. Vamos regressar para a próxima semana e esta semana vamos ter textos do João de Sousa. Também tivemos na semana passada um texto muito interessante, aliás, eu diria que é um ensaio do Miguel Santos Pereira, exatamente sobre esta temática das penas, não é? Que recomendo vivamente a sua leitura. Muito obrigado pela vossa presença e vamos nos falando. Obrigado eu por este momento bom. Um Obrigado, abraço a obrigado. todos.